Já sabemos que uma balança desse tipo funciona baseado na compressão exercida aqui sobre o seu mecanismo, sobre o seu prato. E por isso, quando colocamos um objeto em equilíbrio sobre ela, unicamente sob a ação da força-peso vertical e para baixo e da força normal exercida pela balança, podemos considerar que essa leitura aqui seja o peso do objeto. No nosso caso, o bloquinho tem um peso de 0,52 kgfm, cerca de 5 newtons. Eu agora vou inclinar gradativamente, nesse sentido, a balança e o seu prato, e quero que você observe o que vai acontecer aqui com a leitura. Antes de começar a inclinar, queria que você pensasse um pouquinho o que você acha que vai acontecer com essa leitura aí na balança. Então vamos lá. Então, podemos observar claramente que à medida que eu fui aumentando a inclinação aqui do prato da balança, a leitura indicada por ela foi gradativamente diminuindo. E isso vem só comprovar aquilo que eu já havia afirmado. O que a balança mede realmente é a compressão, ou seja, a força normal exercida entre ela e o que está pressionando aqui o prato. Esse resultado era de se esperar. Por quê? Quando apoiamos um objeto sobre uma superfície, a não ser no caso em que ela é horizontal, em que então a força normal está aqui para equilibrar a força-peso e tem, portanto, o mesmo valor, em qualquer outra situação em que o plano é inclinado, quem equilibra a força-peso é a força normal junto com a força de atrito, como já sabemos. E quanto mais inclinamos o plano, menor é a componente normal e maior é a componente do atrito. Para você verificar essa afirmação que eu acabei de fazer sobre a força de atrito, eu coloquei aqui rodinhas no carrinho, de modo a praticamente eliminar o atrito, e vou substituí-lo aqui pelo dinamômetro. Ou seja, o dinamômetro vai exercer a força que o atrito exerceria para manter o carrinho ali, o bloco em repouso. Observe na leitura do dinamômetro que à medida que a inclinação aumenta, a força exercida por ele vai aumentando também. Bom, eu vou agora fixar uma inclinação aqui para o meu plano, e para essa inclinação eu vou medir inicialmente a força de atrito e depois a força normal que ele exerce lá sobre o meu bloco. Vamos inicialmente medir a força de atrito, substituindo-a aqui pelo dinamômetro. Vou manter o dinamômetro na direção paralela ao plano e ele registra aqui o valor do que seria a força de atrito, cerca de 3 newtons. E para medir a força normal, eu vou colocar esse outro dinamômetro perpendicularmente à superfície e exercer uma força até o ponto em que o carrinho perca contato lá com a superfície.